Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, mais uma vez, livro dos Salmos, no Salmo 149. Penúltimo Salmo, Salmo 149. À medida que os irmãos encontram o texto, eu reforço mais uma vez a sua paciência, o pedido de paciência para ouvir atentamente a exposição, especialmente com relação à minha voz. Tentarei ser cuidadoso, para não deixar de ser claro, sem correr no texto aqui. Mas já adianto, apesar de ser um salmo não tão longo, há muito aqui do que nós devemos ouvir do Senhor nesse texto. Então, há uma preocupação minha também com relação a isso. Salmo 149. Assim diz o Senhor nosso Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém. Você já teve a sensação, a experiência de se regozijar com o esforço, com o trabalho alheio? Ou seja, você já teve a experiência de se alegrar com o trabalho de uma outra pessoa, o esforço de uma outra pessoa? Bem, isso é muito visto, especialmente no contexto esportivo. Mesmo para aqueles que não são muito afeitos a esportes, é bem provável, talvez seja o seu caso nessa noite, que você já tenha em alguma medida se envolvido nisso. Por exemplo, na época da infância ou na juventude, quando você teve que participar, talvez por conta da conjuntura social com seus colegas, ou até mesmo pela questão de uma participação por causa de uma exigência de nota na escola, de um interclasse da vida, se envolveu em alguma atividade esportiva. E naquela atividade, mesmo você não sendo alguém voltado para isso, sendo bom naquela atividade, se você já teve a experiência de participar de um esporte coletivo, você já deve ter passado pela seguinte situação: quando o outro marcou um ponto ou fez um gol ali, você se alegrou, como se fosse o seu ponto, o seu gol. Até mesmo para aqueles que nunca participaram de algum esporte, que é muito difícil em nosso país, mas talvez seja o seu caso. Talvez você tenha experimentado isso apenas na torcida por um time, ou então pela seleção brasileira. Alguém que está executando um trabalho ali, fazendo um serviço, e essa pessoa foi quem fez aquela atividade, e você se sente tão representada por ela, tão envolvida naquela circunstância, que o que ela fez é como se você tivesse feito, e por isso você se regozija no trabalho alheio. Meus irmãos, apesar de muito deleitoso, que é essa experiência de fato deleitosa, isso pode constituir para nós um problema. Pelo menos isso pode acontecer, não necessariamente acontece, mas isso pode acontecer. Ora, em todo esse entusiasmo seu ali envolvido no trabalho do outro, você tem que ter muito cuidado para não imaginar que aquilo que foi feito foi você quem fez. Percebe a diferença? Uma coisa é você se alegrar com esse trabalho,
se sentir representado, mas permanecer tendo a consciência de que quem fez não foi você. Foi o outro que ele representou. Foi ele quem fez em seu lugar. Em algum sentido, você está assim envolvido nisso, você é co-participante disso, mas em última instância, quem fez não foi você. E esse é um perigo, de nós acharmos que o trabalho foi feito por nós e não pelo outro. O salmo aqui, que está diante dos seus olhos, o 149, ele faz parte do último grupo de salmos do Saltério, que vai do 146 até o 150. Note que esses salmos, eles têm uma característica bem clara, logo aí na estrutura deles. Observe, eles tanto começam como eles concluem com uma expressão de aleluia. Não é à toa que eles são chamados dessa maneira. Eles são os salmos de Halel. E não confunda com os outros salmos de Halel. Pois aqueles outros salmos que começam no 113 até o 118, ou no caso do 111 até o 118, são salmos do Halel egípcio, relacionados com a obra de Deus da redenção ali no cativeiro egípcio. Mas esses também são salmos de Halel, que é a palavra hebraica aqui para aleluia, que significa, você sabe já, não sabe? Louvai a Iá, ou dai louvores a Yahvé. Todos esses salmos, inclusive 149, eles começam e terminam com louvor a Yahvé. E o motivo do louvor do povo de Deus aqui nesse salmo, ele é baseado em experiências extraordinárias que não foram eles quem conquistaram. De fato, o povo fazia parte delas. A igreja de Cristo, já ali na antiga aliança, estava envolvida nessas experiências. Mas a igreja não é responsável por elas. Essa noite, meus irmãos, nós precisamos lembrar dessas conquistas. Do que Deus em Cristo fez pelo seu povo. Mas principalmente, precisamos lembrar do conquistador, do grande conquistador, o agente, aquele que trabalhou em nosso lugar. Sim, lembrar que ele nos torna co-participantes dessas vitórias, mas ele é o único responsável por cada uma delas. Nessa noite nós ouviremos o nosso Deus falar conosco nesse salmo, que o louvor e a alegria do povo da aliança, do povo de Yahvé, é a vitória do seu Messias sobre os seus pecados e sobre todos os seus inimigos. Eu vou repetir. O louvor e a alegria do povo da aliança, do povo de Yahvé, é a vitória do seu Messias sobre os seus pecados e sobre todos os seus inimigos. Veremos isso em duas partes, 2 pontos. Observe, do versículo 1 ao versículo 4, nós aprenderemos que nós precisamos nos alegrar pelo triunfo do Messias sobre os nossos pecados. Precisamos nos alegrar pelo triunfo do Messias sobre os nossos pecados, do versículo 1 ao versículo 4. E do versículo 5 ao versículo 9, nós aprenderemos que precisamos nos alegrar pelo triunfo do Messias sobre todos os nossos inimigos, do 5 ao 9. Talvez essa noite você esteja aqui triste por diversos motivos, vários. Talvez o seu caso nessa noite seja tristeza por problemas conjugais. Talvez por alguma doença que você esteja enfrentando. Talvez, então, pela perda de um ente querido recentemente. Ou ainda que já há algum tempo, mas que você ainda não sabe lidar com isso. Talvez por problemas no seu trabalho. Eu não sei quais são as adversidades e as razões para a sua tristeza nessa noite. Mas o Salmo 149 convoca você a esquecer cada uma dessas tristezas, cada uma delas, e se alegrar com a vitória do Messias, tanto sobre os seus pecados, bem como também sobre todos os seus inimigos. Olha o texto mais uma vez, versículo 1, diz a palavra de Deus: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos.
Meus irmãos, o foco do Salmo 149 claramente está na fidelidade redentora de Deus na aliança da graça. Depois da crise do livro 3, o livro 3 do Saltério, o rei e o povo, no livro 4, eles buscam conforto na fidelidade de Deus, especialmente conforme demonstrada na criação e também na aliança. O Salmo 148, que nós cantamos essa noite aqui, ele faz uma extensa referência à fidelidade de Deus na criação. Você cantou há pouco, você deve lembrar a fidelidade de Deus na sua criação e o louvor da criação ao Senhor Deus. Esse tema, ele também é tratado aqui no Salmo 149, no versículo 2, de uma maneira mais breve aqui, chamando o Deus, ou louvando a Deus por ser o nosso Criador. O Salmo 149, ele também desenvolve ainda mais profundamente a ideia da fidelidade de Deus ao seu povo, ao povo da sua aliança. Ao passo que o livro 3, ele demonstra como os santos foram derrotados, ou no caso, os ímpios foram derrotados ali por não guardarem a aliança. No caso, os próprios santos sofreram juízo em desobediência à aliança, melhor dizendo, perdão. O Salmo 149, ele conforta o povo de Deus com a imagem da vitória dos santos sobre os seus inimigos através das misericórdias da aliança de Deus. Deixe-me explicar isso melhor. Enquanto o livro 3 do Saltério, ele fala da desobediência do povo de Deus, a aliança de Deus e o juízo que o povo sofreu, o livro 4, ele fala sobre a fidelidade de Deus acerca da sua aliança e como o povo é restaurado à comunhão com o Senhor. Bem como também isso aparece no final do livro 5 aqui do Saltério, especialmente no Salmo 149. Esse salmo aqui, meus irmãos, ele responde à oração que termina o livro 4. Vá lá para o Salmo 106, Salmo 106, verso 47. Veja o que diz o Salmo 106, verso 47. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, ajunta-nos entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos o teu louvor a nossa glória. Eis aqui a resposta no Salmo 149 a essa oração. E como é que o salmista começa esse salmo? Louvai a Yahvé, ou a Yahvé, ao Deus da aliança, seja dada glória e louvor ao seu nome. Mas perceba que ele começa esse salmo com uma expressão aqui que ela é bastante importante, não apenas com relação a esse salmo, mas também com relação a outros salmos e até outros textos da palavra de Deus, onde ela aparece e infelizmente ela é muito mal interpretada. Veja, o salmista inicia o seu salmo dizendo: cantai ao Senhor um novo cântico. Os estudiosos não há consenso quanto a isso, o contexto em que esse salmo foi composto e assim entoado primariamente pelo povo da aliança. Alguns entendem que ele foi composto no período da conquista de Jerusalém, quando Davi conquistou Jerusalém, e assim, naquele período, naquele contexto de conquista, Davi ele compõe esse cântico e entoa ao Senhor esse novo cântico, e assim chama a igreja a cantar juntamente com ele. Mas repito, não há um consenso quanto a esse contexto. Note ainda que ele diz: o seu louvor na Assembleia dos Santos é uma clara referência ao culto solene. E aí não entenda mal, eu vou explicar isso melhor ao longo da exposição. Não é que somente há uma referência ao culto solene aqui, mas logo de início a referência é dada ao culto solene. Então, louvem a Deus na Assembleia dos Santos, no culto solene. Tá bom, mas aí vocês perguntam: pastor, ok, mas o que significa a expressão novo cântico? O que o salmista quer dizer com isso? Como eu disse, muitos interpretam mal essa terminologia aqui usada pelo salmista. E uma das maneiras de interpretar mal essa expressão é entender o seguinte:
Quando a Bíblia diz cantai um novo cântico, alguns entendem assim, como se isso fosse uma autorização bíblica para se compor canções para o Senhor. Você deve ter ouvido esse tipo de argumento. Ainda mais se você for alguém que estudou um pouco acerca da salmodia exclusiva, doutrina essa que eu já expus aqui em nossa igreja. Então o meu ponto não é aprofundar isso mais uma vez, mas eu preciso tocar nesse assunto. Uma vez que há pessoas que defendem esse argumento de que podemos compor outros cânticos e apresentá-los ao Senhor em culto solene, usando como base a expressão novo cântico. O que eles dizem? A Bíblia está autorizando a composição de novas canções. Mas qual é o primeiro erro com isso? Note que o salmista não fala em composição, mas em cantar. Esse é o primeiro erro aqui. O significado não é de composição, componham, um novo cântico, mas cantai ao Senhor um novo cântico. Além disso, perceba que a expressão se encontra no singular e não no plural. E aqui citando um comentarista, ele diz o seguinte: o fato de aparecer no singular e não no plural é algo significativo, pois novas canções se referem a uma coleção contínua de músicas a serem escritas, se fosse o caso. Enquanto novo cântico aqui no singular se refere a uma música específica com os seus próprios elementos e requisitos particulares. Isso aqui, meus irmãos, é apoiado pelo comando que acompanha essas descrições. Observe, a nova música deve ser cantada e não composta. O novo cântico deve então ser fornecido pelo próprio Deus, isto é, uma fonte inspirada que não seja o cantor ou cantores que são chamados a louvar a Deus. Como escreve Michael Burchell, os mandamentos para cantar uma nova canção não constituem uma garantia para produzirmos canções de adoração não inspiradas, assim como não o fizeram para os santos do Antigo Testamento. Sim, porque, perceba, isso aparece dentro do saltério e em momento algum você enxergará algum homem, seja Davi, Asaf ou outros, compondo canções para o culto solene que não fossem inspiradas. O puritano Matthew Poole diz o seguinte, comentando o Salmo 33, verso 3, que se por novo cântico se entendessem cânticos recém-escritos, seria necessário o espiritual dom de compor cânticos, que todos os justos não têm, e que não era necessário compor novos cânticos quando tantos foram feitos por Davi e outros santos profetas para o uso da igreja e do povo de Deus. O que esse puritano está falando? Que se aqui a ideia fosse de composição, isso requeriria o dom para poder compor de maneira inspirada. Além disso, o próprio Deus já entregou uma coleção de cânticos inspirados através de Davi e de outros. Para Matthew Poole, nova música não significa novo conteúdo. Grave bem isso, nova música, novo cântico não significa novo conteúdo. Da mesma forma, John Cotton, um puritano da Nova Inglaterra, reconheceu a necessidade de as canções de adoração serem inspiradas pelo Espírito Santo. Ele diz o seguinte, John Cotton: a exortação de Davi para cantar um novo cântico pertencia a eles no Antigo Testamento, bem como a nós no Novo. E, no entanto, em novas ocasiões, eles cantaram os velhos cânticos de Davi, e isso foi como uma aceitação. Você pode ver isso em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, 2 Crônicas 20, 21, Esdras 3, 11. Sempre o povo recorria a cantar o quê? Os mesmos velhos salmos. Ele ainda segue, diz, Asaf, Emã e Etã eram homens induzidos por uma medida infalível de um espírito de profecia ao escrever, ao compor aqueles salmos que a igreja de Israel recebeu deles. Dê-nos homens semelhantes com os mesmos dons e receberemos seus salmos, como a igreja de Israel fez outrora.
Se ninguém em nossos dias pode alegar dom de profecia para compor novas canções para o culto, logo nós rejeitamos. Tá, e a que música está se referindo aqui? Calvino comenta esse Salmo 149, versículo 1, e diz, ele chama isso aqui, ele diz o seguinte: novo cântico é colocado no início aqui como uma introdução, indicando que o próprio Salmo é o conteúdo do novo cântico. Em outras palavras, quando o salmista diz aqui, cantai ao Senhor um novo cântico, que novo cântico é esse, irmãos? O próprio Salmo. Cantem comigo este novo cântico. Além disso, nós vemos claramente o Salmo 40, verso 3, dizendo o seguinte: ele pôs um novo cântico na minha boca. Na minha boca. Isso não poderia se referir mais claramente à inspiração do Espírito Santo. Então, o que é o novo aqui, pastor? Novo em qualidade, não em conteúdo. Novo em qualidade, não em conteúdo. Um exemplo disso, o Salmo 96 é chamado de novo cântico também. Mas o seu conteúdo não era novo na época da sua composição. É uma versão inspirada do Salmo escrito por Davi e Asaf, que está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Mas depois foi adaptado para um uso mais geral, meus irmãos, e perpétuo, para que a igreja louvasse ao Senhor Deus usando o seu inário. Há muito o que dizer sobre isso, eu preciso avançar, até porque senão a voz não vai aguentar. Deixa eu dar um exemplo para você ficar mais claro. Novo cântico não é a única expressão que a Bíblia utiliza para se referir a essa ideia de algo que não é novo em conteúdo, mas que é renovado. Você deve ter ouvido a expressão, lido a expressão, novo mandamento, nova aliança, nova criação, novo homem, novos céus e nova terra. Ou seja, essas coisas não são criações inteiramente novas. Ao contrário, são frescas ou novas em qualidade, virtude, eficácia ou propósito. Quando cantamos um novo cântico, cantamos o mesmo conteúdo com um significado renovado. É essa a ideia. Espero que você entenda isso uma vez por todas. Espero que você tire da sua cabeça que você tem, né? Cantar é um novo cântico. Aí você pensa, é o inário da IPB. Não, não é. Na verdade, o inário da IPB, o nome, o título é usado, é baseado nessas expressões aqui. Mas não, o salmista quando escreveu isso, não estava pensando num inário não inspirado não, irmãos. Veja, é o mesmo argumento que um dispensacionalista utiliza contra nós aliancistas. Novo mandamento. Mas quando Cristo falou de novo mandamento, esse mandamento já estava explicitado no Antigo Testamento. Nova aliança. Está vendo? É uma aliança totalmente nova. É diferente em substância da antiga aliança. Não é. Substancialmente é a mesma aliança. Renovada. Renovada. Cantar em um novo cântico. E aí como é que a gente faz essa nova aliança? Aí você perceba a glória disso. Na nova aliança, nós que somos crentes nesse período, temos o saltério em nossas mãos e podemos cantá-lo ao Senhor, um cântico novo. Como assim, pastor? Ora, você canta com uma mente renovada e com um conhecimento muito mais profundo do que os crentes da antiga aliança. Você tem uma compreensão de Cristo, da sua obra e de todas as obras de Deus, da sua fidelidade pactual, inclusive nesse salmo aqui, muito maior do que os crentes da antiga aliança tinham. Então é nesse sentido que você canta um novo cântico. Os adversários da salmodia exclusiva deveriam descartar completamente tal argumento, à luz de todas as evidências bíblicas sobre a expressão novo cântico. Cantar um novo cântico na Assembleia dos Santos, ou seja, no culto solene. Mas o versículo 2 segue e diz o seguinte: regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Meus irmãos, agora o salmista, ele ainda é mais específico
ele cita aquele que é celebrado, aquele que é a fonte desse regozijo. O que está sendo aqui, sendo o motivo do regozijo do povo da aliança, não é simplesmente as obras, não é simplesmente as conquistas, mas é principalmente a pessoa do mediador. É a própria divindade aqui, é o Senhor que está sendo exaltado, e é nele que há o regozijo do povo da aliança. E observe que o versículo 2, ele retrata aqui o Senhor de duas maneiras, especialmente. Primeiro, o salmista refere-se a ele como o Criador. E aí você pensa de forma imediata, aqui é uma referência ao Senhor Deus como o Criador de todas as coisas. Sim, de fato, não tenha dúvida quanto a isso. Até que eu citei que o salmo anterior, o 148, ele louva a Deus do começo ao fim pela sua obra da criação. E a criação louva a Deus como seu Criador. Então sim, é um louvor a Deus aqui, mas resumido, a Ele como o Criador de todas as coisas. Mas não é apenas isso que o salmista está dizendo. O salmista louva a Deus como Criador do povo dele. Deus não é apenas o Criador de todo o universo. Deus é o responsável, Yahvé é o responsável pela criação do seu povo. Deus foi quem fez a igreja. Meus irmãos, os ímpios, eles têm uma concepção da igreja completamente mundana e diferente do que a Bíblia diz. Para eles, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é simplesmente uma reunião que se deu por consenso. Nós temos algumas coisas em comuns, nós nos reunimos, decidimos nos reunir, assim vamos, como uma convenção social, nos reunir para praticarmos nossos atos religiosos. Mas a Bíblia diz que o povo da aliança existe, a igreja existe, porque Deus a criou. Deus foi quem criou o seu povo. Não apenas no passado, Deus constituiu Israel, mas a mesma coisa acontece na nova aliança. Deus é aquele que deu origem ao seu povo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, pelo menos essa é uma das razões. Adorar a Deus e se regozijar nele como o nosso Criador. Não apenas o nosso Criador no sentido geral, como nos deu a vida, mas o nosso Criador porque Ele também nos fez novas criaturas. Fazemos parte do seu povo. Cristo, ele reflete a mesma ideia em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando diz que a sua igreja está edificada sobre a rocha, sobre a pedra que Pedro havia declarado naquela sua confissão, mostrando assim que é ele quem edifica a sua igreja, é ele quem sustenta o seu povo, é ele quem o criou, foi ele quem o criou e é ele quem a sustenta. Mas em segundo lugar, o salmista também diz que devemos nos alegrarmos, exultarmos em nosso Rei. Sim, além de Deus aparecer aqui como aquele que é o Criador, Ele também é visto como o soberano sobre o seu povo. Observe que Deus não cria o seu povo para deixá-lo ao seu bel prazer. Além de criar, Ele também rege o seu povo. É Deus quem determina o seu culto. É Deus quem diz com quem nós devemos nos casar. É Deus quem diz como nós devemos guiar nossas famílias, como devemos criar os nossos filhos. É Deus como Rei soberano que ordena como deve ser o nosso trabalho e como devemos trabalhar, até mesmo o nosso lazer. Não há absolutamente nada em nossas vidas que o soberano Rei não venha a governar. Yahvé é o soberano sobre o seu povo. E nisso você deve exultar, glorificar o seu Deus e se alegrar por Ele ser o seu Rei soberano, o seu Criador e o seu soberano. Mas perceba que o versículo 2, ele conclui aqui com uma expressão significativa que ela é importantíssima. Ele diz: exultem no seu Rei os filhos de Sião. Ou seja, o salmista diz que nós não apenas somos súditos, nós também somos filhos. Historicamente, os soberanos em suas monarquias, eles procuram sempre manter uma certa distância
entre eles e os seus súditos, mostrando assim que eles são reis. E o povo constitui aqueles que são os governados, os servos, os que estão debaixo do reinado. Eles não são tratados como filhos, mas como servos. Contudo, aqui nesse salmo, nós somos chamados de filhos. Filhos desse rei soberano. O que nos faz lembrar do 5º mandamento. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Você sabe que, como nossos catecismos ensinam, a referência do mandamento ali não é apenas ao nosso pai e mãe biológicos ou de criação, mas é sobre todas as autoridades constituídas sobre nós, sendo a maior delas o próprio Deus. Honra o teu Pai celestial. Honra o teu Pai, que é o teu Rei também, o teu soberano. Honra a Ele e se exulte no louvor que você dá a Ele. Meus irmãos, nós somos chamados pela palavra de Deus de filhos adotados. Nós fomos adotados pelo nosso Pai por meio do seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Essa doutrina ela tem sido esquecida, pouco é falada, mas a palavra de Deus fala sobre ela. E veja, a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé tem um capítulo sobre ela. Você já leu esse capítulo? É o mais curto. Eu espero que você já tenha feito isso. É o mais curto. E é a única confissão de fé que possui um capítulo específico sobre adoção. Deixa-me ler. Capítulo 12 da Confissão de Fé da Adoção. Confissão de Fé de Westminster. Seção 1, a única seção. A todos os que são justificados, Deus concede em seu único Filho Jesus Cristo e por ele a participação da graça da adoção, pela qual eles são recebidos o número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia de redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Essa doutrina nos lembra, meus irmãos, uma vez mais, que Deus em sua graça aprove a ele receber pecadores imundos, você e eu, por meio do seu Filho, para nos tornar não apenas súditos, mas também filhos adotivos. Ambos os títulos, Criador e Rei, também eles estão precedidos por um pronome aqui pessoal. Veja, regozije Israel no seu Criador, exultem no seu Rei. Não é se regozije no Criador, se alegre no Rei. Mas o salmista, ele é preciso aqui, usado, claro, inspirado pelo Espírito Santo, para afirmar que ele é o seu Criador. Ele é o seu Rei. Há uma conotação aqui clara, irmãos, de intimidade, de comunhão pessoal. Percebe? Nós não apenas adoramos o nosso Deus, o nosso Rei, mas também no aspecto individual. Você, quando vem à Assembleia dos Santos, o culto solene, aqui homem, você mulher, você criança, está adorando ao seu Criador, ao seu Rei, pessoalmente falando. É nele que você se alegra, é nele. Percebe a pessoalidade desse salmo aqui? A intimidade que a Bíblia diz que você tem com o seu Criador, com o seu Rei, com o seu Pai Celeste. Por isso, exulte nessa noite no seu Criador e no seu Rei. Na sequência, o salmista diz, versículo 3, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Bem, aqui eu preciso fazer uma explicação também, que vai levar um pouquinho de tempo maior, mas graças a Deus a gente vai conseguir fazer isso. Observe que na nossa tradução aqui da ARA, a palavra usada no final da primeira parte do versículo 3 é a palavra flauta,
Você vê isso aí? Pois bem, outras traduções, como no português a ACF e no inglês a King James, traduzem a palavra aqui por dança. Dança. E no original hebraico é essa palavra mesmo. Dança. E você deve ter visto isso em outros textos bíblicos. Por exemplo, no próprio Salmo 150, verso 4. Aí a tradução da Ara diz: louvai-o com adufes e danças. E aí, veja, é outro termo, outra palavra que tem sido também muito mal interpretada e aplicada de forma indevida. Alguns raciocinam assim: veja, o salmista está louvando a Deus e chamando o povo para adorar a Deus, e abre o salmo falando da Assembleia dos Santos, uma referência ao culto solene. Logo, quando no versículo 3 ele cita dança, qual é o raciocínio? Temos uma autorização bíblica e até um comando para dançarmos no culto solene. Será que é isso mesmo? Bem, o Salmo 30, verso 11 diz o seguinte, Salmo 30, verso 11: mudaste o meu pranto em dança. Eclesiastes 3, versículo 4 diz: há um tempo de prantear, e também uma tradução possível seria e tempo de dançar. Jeremias 31, versículo 4 diz: eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel, você será reconstruída, mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. A dança certamente ela é uma expressão de alegria, meus irmãos. E ela aparecia assim no contexto do povo de Deus na antiga aliança, como você percebe nessas referências poéticas aqui à dança. Por exemplo, em Juízes capítulo 21, versículo 21 diz que ali a dança ela tinha a ver com as celebrações da colheita. Outra coisa importante é que as danças, ou a dança das mulheres, ela também era uma parte comum de celebração pelas vitórias do povo de Israel nas suas guerras, nas suas batalhas. Por exemplo, Êxodo capítulo 15, versículo 20, quando Miriam, ela dança em celebração àquela conquista militar, porque foi isso que aconteceu. Deus, como o grande Senhor e Salvador do seu povo, ele destruiu o exército de Faraó, e naquela conquista em passar com o povo pelo Mar Vermelho, após isso o povo, por meio ali do cântico e da dança de Miriam, celebraram com dança sim aquela vitória. Ou, por exemplo, no caso das vitórias de Saul e de Davi, onde o povo também celebrava, se alegrava com danças. Israel, meus irmãos, de fato, louvava ao Senhor com danças por sua fidelidade ao conceder vitória militar contra os seus adversários. Não há dúvida quanto a isso. A pergunta é: Israel dançava no culto solene? Na adoração oficial ao Senhor, na Assembleia dos Santos, o povo dançava? Há quem responda dizendo que sim. E um texto que utilizam para isso é 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, onde o texto diz que Davi, ele dança diante da arca com todas as suas forças, enquanto a arca ela é trazida para Jerusalém. Mas se você observar atentamente aquele contexto, vai perceber que na verdade aquela dança também era uma celebração militar da vitória de Israel na conquista de Jerusalém. Mais uma vez, o contexto é militar, não é de culto público. A própria Mical, sua esposa, ela olha para aquela cena e ela faz críticas a Davi no seu coração. Ela rejeita aquela ação de Davi, porque para ela aquilo era um sinal de humilhação, diferente de seu pai, o grande rei Saul, que sabia se portar diante do povo. Davi, ele, como um servo humilde ali, ele se despiu, não no sentido de ficar completamente nu, mas a ideia é de retirar suas insígnias reais, e ele se alegra e se humilha diante do Senhor, celebrando aquela vitória, aquela conquista. Então, a dança de Davi é num contexto também militar.
Mas, reverendo, não existe uma menção bíblica, então, à dança no contexto cultico do povo de Israel? É claro que há. Êxodo, capítulo 32, versículo 19. Eles dançaram na celebração do bezerro de ouro. Eis onde Israel dançou, em culto. Quando fundiram para si um falso Deus. Quando fizeram um bezerro de ouro e disseram, esse é Yahvé. E ali dançaram. Não, irmãos. De maneira contundente, não consigo fazer mais do que isso pela voz. Contundente eu afirmo para vocês, não. A dança nunca foi uma prática do povo de Deus no culto solene. A não ser no contexto de idolatria pagã. Pastor, mas como é que a gente explica isso daqui? Porque há uma menção clara no versículo 1, a Assembleia dos Santos. Você vai já entender isso melhor, quando chegar no versículo 5, calma. Mas a priori entenda isso. A referência à dança aqui não é uma autorização para dançar no culto solene. Deixa eu me adiantar só um pouco da explicação, para você entender um pouco isso. O que o salmista está dizendo é que há diversas formas, ou melhor, diversas maneiras, e em várias circunstâncias, nós devemos louvar ao nosso Deus e nos alegrarmos nele. Versículo 4 agora. Você vai entender isso melhor no versículo 5, mas guarde isso. Versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Observe, depois de apresentar o objeto da nossa adoração, que é Deus, Yahvé e seus títulos maravilhosos, o salmista agora conclama novamente o povo a entoar os salmos, a cantar louvores, canta-lhes salmos, canta louvores ao Senhor. E apresenta o motivo da adoração agora. No versículo 4, veja o motivo. O motivo é porque o Senhor se agrada do seu povo. O motivo apresentado pelo salmista é porque o Senhor se agrada do seu povo. Como é que você escuta, você lê esse texto e escuta essa sentença aqui? Para pensar como é que foi a sua semana. De segunda a sábado, como é que foram os seus dias? Hoje mesmo, dia do Senhor, quais foram os seus pensamentos? O que foi que saiu da sua boca durante esses dias? O que esteve no seu coração? Você sabe que você pecou de diversas maneiras contra Deus. Inúmeras vezes. Você consegue vislumbrar um pouco, ter uma ideia de quantas vezes você pecou? Quantas vezes você matou no seu coração essa semana? Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você blasfemou? Quantas vezes você se demonstrou infeliz com a providência de Deus, com falta de contentamento daquilo que Deus lhe deu e olhando com inveja, com cobiça para o que os outros têm? Quantas vezes você fez isso essa semana? Quantas vezes na que passou e nessa que se iniciou? Meus irmãos, nós sabemos, você tem a consciência, você é um crente, você sabe disso, que você peca diariamente contra o seu Senhor, mas o versículo 4 diz que Deus se agrada do seu povo. E qual é a explicação para isso? Ora, Deus se agrada do seu povo, porque o seu povo possui um mediador. Essa é a única razão. Perceba que o salmista é claro, Deus se agrada do seu povo. Deus não se agrada de todos. Não são todas as criaturas que trazem agrado ao Senhor. Não, de forma nenhuma. Apenas o seu povo redimido por Ele. Apenas o seu povo foi criado por Ele. Apenas aqueles que estão em seu Filho e têm a fé depositada no seu Filho. Em outras palavras, Deus se agrada do seu povo por causa de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5. Você lembra disso? Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E é por estarmos em Cristo que nós temos essa declaração aqui dada a nós. Deus se agrada de nós. Percebe o motivo enorme que você tem aqui para exaltar e
exultar no nome do Senhor nessa noite. Você pode não ter motivos nessa noite para se alegrar no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Mas há uma razão aqui pela qual você deve se alegrar. Se você está em Cristo, todos os seus pecados já foram perdoados e Deus se agrada de você por causa de Cristo. Por causa de Cristo. A sequência do versículo é muito clara. E de salvação adorna os humildes. Meus irmãos, na literatura poética, o humilde ele é aquele que reconhece seu estado lamentável. É aquele que reconhece que ele está destruído de qualquer glória. Então, o humilde aqui, que sabe qual é a sua condição diante de Deus, de um pecador miserável, ele é adornado, a ideia de que ele é embelezado com a salvação. Todos os pecados são perdoados, todos eles. Eis o motivo de nos reunirmos dominicalmente, para adorarmos o nosso Deus e nos alegrarmos no seu Filho. Por quê? Porque Deus se agrada do seu povo. É isso que você faz quando está com raiva? Quando a angústia, a depressão querem tomar conta do seu coração? Ou seja, você tem anseio por se reunir com o povo da aliança para adorar ao seu Deus, ao Senhor Deus, por tão gloriosa salvação? A palavra de Deus lhe chama nessa noite a se regozijar nessa salvação. Você não fez nada por ela, nem eu. De fato, foi o Senhor quem trabalhou por você. Foi Ele quem fez tudo em seu lugar. Portanto, nessa noite, diga um basta ao seu espírito revoltoso, ao seu coração insatisfeito, e alegre-se na vitória do seu Messias, sobre aquilo que você jamais conseguiria vencer. Ele venceu todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Todos eles. Se você tem buscado alegria em coisas passageiras, nessa terra aqui, a sua alegria ela não vai durar mais do que 45 minutos de uma partida de futebol. Não vai. E é exatamente uma ilustração muito boa, especialmente para o nosso contexto local, não é isso? Não é verdade? Quantas pessoas são movidas por esporte de uma forma idólatra? E sim, literalmente falando, a sua alegria constitui talvez 90 minutos, mais os acréscimos, e ali está a sua alegria. No que o time dele conquistou naquele dia ou naquele ano, naquela temporada. Já pensou o quão medíocre é alguém que pensa assim? O quão ímpio é você agir assim, condicionar o seu estado, a sua alegria, a sua satisfação pela vitória de um time seu. E você pensa, mas pastor, nem de futebol eu gosto. Aplique isso a qualquer outra coisa nessa vida que você põe o seu coração, o seu deleite. Não dura mais do que uma partida de futebol. Logo vai se esvaziar essas coisas. Alegria permanente, perene, só há se você se regozija no triunfo do seu Messias sobre os seus pecados. Então, quando você estiver em casa, com dificuldade de vir ao culto para adorar o Senhor, seja com as dificuldades que você enfrentar, até legítimas, pensa nisso, medita nessa verdade. Eu estou indo adorar ao meu Messias que venceu todos os meus pecados. Ele é digno de glória. Mas não apenas isso. O salmista também diz, na segunda parte do Salmo, a partir do versículo 5, que a gente precisa se alegrar pelo triunfo do Messias também sobre nossos inimigos. Veja o versículo 5 mais uma vez. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Meus irmãos, há quem interprete esse versículo 5 aqui como sendo uma referência ao estado intermediário. Ou seja, nesse caso, o salmista estaria fazendo uma referência aos justos que já descansam no Senhor. Aqueles que já passaram dessa vida para o estado intermediário, já morreram. Então há quem entenda o versículo 5 como uma referência
a isso. Mas eu não entendo dessa forma. Então, que o versículo 5, ele está diretamente ligado ao contexto desse salmo, no versículo 3 e versículo 1. E agora você vai ter a explicação ainda mais completa do que o versículo 3 está fazendo referência a danças aqui. Ora, o que o salmista está fazendo, na verdade, é o seguinte. Ele está louvando ao Senhor e chamando a igreja para prestar louvor a Deus, para cantar ao Senhor no culto público, em conquistas militares, em vitórias, batalhas bélicas, contexto civil, de forma geral, e até no seu individual, lá no seu leito, lá na sua cama, individualmente você deve louvar a Yahvé. Percebe o quão claro fica isso? Ou seja, são o mesmo cântico sendo cantado, mas em circunstâncias diversas. Então, não é que você pensa assim, o Salmo, no versículo 1 está dizendo, cantar ao Senhor na Assembleia dos Santos, e aí tudo que vai ser feito, ou citado no Salmo, vai ser feito na Assembleia dos Santos. Ora, você vai cantar ao Senhor lá no seu leito, na sua cama? Ou, digo, o culto solene vai acontecer lá? Não, mas lá você vai cantar ao Senhor. No seu particular, no seu íntimo, na sua intimidade, você vai cantar ao Senhor, individualmente falando. Então, são circunstâncias diversas aqui. Versículo 1, na Assembleia dos Santos, ou seja, a adoração oficial, pública. Versículo 3, na vitória militar. E no versículo 5, na devoção privada dos crentes em seus leitos. Percebe o problema de muitos matrimônios não serem leitos sem mácula, porque o louvor a Yahvé não estão em seus lábios? É o que diz Hebreus, autor dos Hebreus, que o seu leito seja, seu matrimônio seja um leito sem mácula. Você lembra disso, não lembra esse texto? Como é que ele pode ser um leito sem mácula, sem espaço para adultério, para outras impurezas, se o louvor a Yahvé não está nos meus lábios, lá no meu leito, lá na minha cama, adorando a Yahvé na minha intimidade, seja eu sozinho ou com a minha esposa? Percebe a profundidade do que o salmista está dizendo aqui? Devemos cantar ao Senhor Deus e se alegrarmos nele, até mesmo em nossas camas. Em nossas camas. Literalmente, lá na sua cama. Tem sido, na verdade, para muitos o lugar onde se esquecem do Senhor. Se esquecem do Senhor. Talvez o cansaço do dia a dia, não há tempo nem mesmo de orar antes de dormir, nem aquela oração que até de forma genérica as pessoas fazem. Para muitos isso nem é feito antes de dormir. Mas o salmista diz que lá você também deve cantar a Yahvé. Lá também. Agora veja o restante do texto aqui. Versículo 6 em diante. Agora o salmista, ele não apenas chama o povo para adorar a Deus com seus lábios, mas também para servir ao Senhor com as suas mãos. Versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos, espada de 2 gumes. Agora, essa parte do salmo, especialmente a parte B do versículo 6, até o final, ela foca no serviço dos santos. E é claramente dito aqui que esse serviço ele é vitorioso. Os santos são vitoriosos em seu serviço ao Senhor Deus. Não apenas o louvor está em seus lábios, mas as suas mãos também se comprometem em servir a Yahvé. E note que os súditos aqui, eles participam do reinado de Yahvé e eles servem como instrumentos para, assim, o avanço do seu reino. Eles são convocados para louvar com os lábios e batalhar com as mãos. Uma coisa não anula a outra. Louvem a Deus com seus lábios e batalhem com suas mãos pelo reino de Deus. O versículo 7 é ainda mais claro em dizer, para exercer vingança entre as nações e castigos sobre os povos. Ou seja, o povo de Deus
é usado pelo Senhor como instrumento para juízo contra os seus inimigos. Pense na antiga aliança. O que foi que Deus fez através de Israel na conquista por Canaã? Deus usou o seu povo como um instrumento de juízo contra todos aqueles povos pagãos. Foi o que aconteceu. Era Deus quem estava punindo aqueles povos. Foi Deus quem matou aqueles povos, mas Ele usou como instrumento o seu povo para fazer isso. À medida que o povo avançava na terra prometida, que Deus tinha dado a eles, eles estavam castigando, exercendo vingança contra aqueles povos. Aí você pensa, pastor, eu entendo isso. Isso foi na antiga aliança, não é verdade? Na nova aliança, essa ideia de vingança, ela permanece com relação ao magistrado civil. Por exemplo, Romanos capítulo 13. Paulo vai dizer que foi dada à autoridade civil, ao magistrado civil, a espada para exercer vingança contra os malfeitores. Então o Senhor Deus ainda assim executa o seu juízo através da espada contra os malfeitores, através do magistrado civil. Veja a importância de termos governantes que governam de acordo com a lei de Deus, para que a justiça divina seja assim estabelecida e vista em sua função. Agora, a igreja, em sua estrutura eclesiástica, digo, com relação aos seus concílios, ela não possui tal função. Ou seja, não cabe ao conselho de uma igreja local, ou a um presbitério, ou até o Supremo Concílio da igreja, não cabe a estes executar literalmente o juízo de pena de morte contra alguém. Não cabe. Todavia, a igreja também, ela permanece como instrumento de juízo contra os inimigos. Como, reverendo? Ora, na proclamação do Evangelho. O que você está ouvindo aqui desde o início desse sermão é a palavra de Deus sendo anunciada, tanto para o regozijo do povo da aliança, mas também como um instrumento de vingança e de juízo contra os réprobos. Se você está aqui nessa noite e não está em Cristo, e se você não se arrepende dos seus pecados, essa mesma palavra pregada, ela serve como uma espada de dois gumes contra o seu coração, contra a sua vida. A proclamação desse mesmo Evangelho é uma denúncia contra os seus pecados, contra a sua corrupção. E sim, a igreja de Cristo, ela agora exerce esse julgamento, proclamando o Evangelho, vindicando agora o nome de Cristo, e fará isso também no juízo final, quando nós também julgaremos os anjos, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios. Agora perceba o versículo 8, como não há aqui nenhum tipo de discriminação. Versículo 8, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Como assim, pastor? Não há discriminação? A igreja, ela é usada pelo Senhor até mesmo para submeter as maiores autoridades. Volte um pouco, o Salmo anterior, 148, verso 11. O que é que diz o verso 11? No Salmo 148. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. E na sequência ele vai falar sobre aqueles que são reis, são assim príncipes do povo da aliança, no caso das nações, perdão, e eles não adoram ao Senhor. Os príncipes são convocados por Deus para prestar culto ao Senhor, e ainda assim, se eles não o fazem, no Salmo seguinte, verso 8, aqui nós estamos vendo agora, diz que eles serão julgados. Os mesmos príncipes que são... Perdão, irmãos, eu li o 147, eu li o 148. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Agora sim, verso 11, 148. Ou seja, os reis da terra são chamados por Deus para prestar adoração a Ele. Se eles não o fazem, versículo 8 do 149, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Os reis que não adoram a Yahvé sofrerão este juízo.
Então, qual é o papel da igreja quanto a isso? Veja, sem entrar no mérito aqui, nos detalhes disso, que é algo para eu fazer mais para frente, só pontuando brevemente. A nossa oração e nosso trabalho deveria ser para que tivéssemos magistrados que de fato cumprissem a palavra de Deus e fossem fiéis ao Senhor e aplicassem os mandamentos. Mas falando do papel da igreja como um todo aqui, com relação a lidar com governantes ímpios, qual deve ser? É um papel profético, irmãos. Também intercessório, de orar por eles, de pedir a Deus que tenha misericórdia do povo, de fato tudo isso, mas também um papel profético, de anunciar a palavra de Deus contra os pecados dos nossos governantes. Vocês ouviram hoje, na leitura sequenciada, que João Batista, ele foi usado pelo Senhor como profeta para denunciar os pecados do governante de sua época. O que aconteceu com ele? A sua cabeça foi decapitada. O que a gente vê em nossos dias? Não há mais, pelo menos de forma geral, homens de Deus, ministros do Evangelho, que proclamem a palavra do Senhor contra os governantes, contra os reis, de forma direta. Mas fizeram aliança com eles. Eles têm os seus próprios bezerros de ouro. Ou então eu poderia dizer os seus mitos. Os seus mitos que ocupam os seus púlpitos. Não apenas púlpitos de Malafaias da vida, mas aí afora, vários púlpitos ocupados pelos seus mitos. Pelos seus mitos. Quando deveriam ter os seus pecados denunciados. Homens adúlteros, que já estão no segundo, terceiro casamento. Homens que não guardam a lei do Senhor, que não temem a Deus, que continuam sendo papistas e usando a fé evangélica como instrumento para se completar. E você fala, essa é uma crítica apenas à direita, não é, pastor? Não, a esquerda também. Os dois lados fazem isso. E você é massa de manobra quando não faz o que o salmista diz aqui. No lugar de você ser controlado, dominado por eles, você, como um crente fiel a Cristo, deve anunciar a palavra de Deus e dizer, se convertam, se arrependam, creiam no Senhor, porque senão você vai para o inferno. Claro, orar por eles também, aqueles que estão exercendo poder. Mas veja, jamais idolatrar, jamais ceder o púlpito da igreja e fazer uma aliança com tais ímpios. Que absurdo é. Ora, se um magistrado crente, um homem temente a Deus, não deve ocupar o púlpito da igreja? Pense em Neemias, lembre de Neemias capítulo 8. No momento em que a lei de Deus será exposta, quem vai ao púlpito? É Neemias? Crente, piedoso, governante? Não, não é Neemias, é Esdras. Ele era o sacerdote, ele era ali o escriba, ele iria expor a lei. Não havia lugar para o magistrado na exposição da palavra, no culto solene, para tomar o púlpito e falar o que ele bem entendesse. Mesmo sendo um homem piedoso, Neemias. Quanto mais Lula ou Bolsonaro. Isso é ímpio. Isso é ímpio. Isso é contra o que está dito o Salmo 149, versículo 8. Quando diz aqui que estes homens, se não se converterem, serão colocados em cadeias, em grilhões de ferro. O que vai acontecer com eles? E com todos os seus signatários, que não se arrependerem. Observe como esses versículos 8, 9 aqui, 7 também, todos eles denotam aqui para nós a soberania divina. E através da igreja, o Senhor Deus faz com que os reis mais poderosos sejam submetidos ao seu juízo. Submetidos ao seu juízo. Versículo 9 conclui dizendo, para executar contra eles a sentença escrita, que será honra para todos os seus santos. Honra. Isso é honra. Não há nenhuma dificuldade aqui do salmista a asseverar isso. É honra. A justiça de Deus será satisfeita na execução do juízo desses inimigos. Todos eles que não se arrependerem. Todos eles. Isso é honra para nós.
Percebe? Esse salmo, ele traz de fato conforto aqui, porque mostra que Deus está governando os povos, e mesmo com magistrados que são contra a sua lei, isso não significa dizer que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, Deus está guiando todas as coisas e vai executar a sentença contra eles já escrita. Isso é conforto para a tua alma. Mas ao mesmo tempo há uma exortação implícita aqui. Qual é a exortação, pastor? Ora, esse salmo nos ensina que a igreja de Cristo deve ser uma expressão do domínio de Cristo sobre a terra. Nós somos aqueles que exercem o domínio, e não aqueles que são usados como instrumentos para serem dominados. E aí às vezes eu vejo pessoas falando na igreja, e entenda, sim, por parte de várias, uma preocupação legítima. Só que não adianta ficar falando sobre essas coisas se o básico não é feito. Discussões sobre política, discussões sobre como é que a gente vai resolver isso, o magistrado, e não dominam seus lares para Cristo. O seu lar tem que ser ali uma demonstração visível do reino de Cristo na terra. O seu lar, no seu lar, Cristo tem que claramente governar, tem que ser visto. Na adoração diária a Cristo, na glória e na honra dada a Cristo, na condução da sua família, da sua esposa, homem, e dos seus filhos para adorar a Deus e para aplicar a palavra em todas as áreas da sua vida, levando todo o pensamento cativo a Cristo, conquistando tudo para Cristo, domínio, porque Cristo, Ele já governa sobre todas as coisas, e o seu reino está se expandindo sobre toda a terra. Se nem em nossos lares, por vezes, podemos perceber isso, como queremos uma transformação nacional, como a gente almeja uma reforma política absoluta, se nem os lares dos crentes, de forma geral, expressam o domínio de Cristo. Que falar então nas igrejas, onde o nome do Senhor, no máximo, é citado, quando é citado. Cristo não é visto no domínio sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Sua palavra não é pregada em muitos lugares, pelo menos não fielmente. O culto não é designado, não é como ele prescreveu, e assim por diante. Cristo também não é visto, seu domínio sobre a igreja. E a gente fala de uma reforma política, de um presidente, de governadores, de prefeitos, que estejam rendidos ao Senhor, se a gente não resolveu nem os problemas do nosso arraial aqui, nem entre nós. De fato, irmãos, a linguagem, não apenas do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, ela é de avanço do reino. Deixa eu ler alguns versículos brevemente aqui, a gente ir para a nossa conclusão. Paulo diz que aos Coríntios, escreve aos Coríntios, que tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Perdão, Colossenses fala isso. Paulo fala aos Colossenses isso. Também ele segue, diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Ou 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, que diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou como você ouviu em Efésios capítulo 6, a armadura que você deve usar na batalha pelo reino e para a glória de Cristo. Sim, meus irmãos, esse salmo, ele conforta o povo de Deus, nos convoca a louvar ao Senhor por causa da sua grande fidelidade pactual. E eu pergunto a você, você já experimentou a sensação de se regozijar com o esforço, trabalho alheio? Talvez você diga: sim, pastor, meu filho conquistou uma grande vitória na sua vida, eu fiquei muito feliz por ele. Se aconteceu com o meu cônjuge, assim eu agi, pastor. Um irmão em Cristo, ele... Tudo bem. Que alegria você poder falar isso.
mas que você fale com muito maior entusiasmo nessa noite. Que o seu coração esteja muito mais jubiloso, mais cheio de louvor a Deus nos seus lábios, e as suas mãos aptas para trabalhar e servir ao Senhor, para o seu domínio ser cada vez mais visto nessa terra, expressando assim o louvor e a sua alegria através da contemplação da vitória do seu Messias sobre os seus pecados e sobre todos os seus inimigos. Percebe? Nenhum inimigo, nem mesmo os homens ímpios que governam, deixarão de sofrer o juízo do Messias. O que inclui também Satanás, o mundo e o pecado como um todo. Todos subjugados pelo nosso Rei, o nosso Messias. Deus te abençoe e que você guarde no seu coração e tenha nos seus lábios a palavra de Cristo, o novo cântico, para louvá-lo a Ele nessa noite. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, graças te damos por tua palavra e te pedimos que aplique em nossas vidas, Senhor. Abençoa o teu povo, para que a nossa alegria, o nosso louvor seja sempre o triunfo do Messias sobre os nossos pecados e sobre nossos inimigos. Te exaltamos, ó Deus, por tua fidelidade pactual, e a ti damos toda a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.